Notícias do jw.org. Desculpem o barulho aqui local, gente, que tem uns carros passando aqui perto, mas tudo bem, acho que não vai atrapalhar muito. Notícia do jw.org, eles nem sequer traduziram ainda, mas o Breaking News, quer dizer, notícia agora, né? Shooting at the Kingdom Hall em Hamburg, Germany. O tiroteio, os tiros, o ataque a tiros, né, no Salão do Reino na Alemanha, em Hamburgo. 9 de março de 2023, o atirador atacou o Salão do Reino de Hamburg, Winterhude, depois da reunião do meio de semana, assim que ela tinha terminado. De modo triste dizer, mas 4 irmãos, 2 irmãs e um bebê por nascer ainda de uma irmã foram mortos neste ataque. Diversos outros irmãos e irmãs se feriram. Os anciãos locais estão provendo ajuda e conforto às famílias e membros de famílias e amigos daqueles que foram atingidos ou afetados. Apreciamos a coragem e ajuda provida pela polícia e os serviços de emergências locais. Nossas orações estão com todos aqueles afetados pelo ataque. Nós estamos confiantes que Jeová, o Deus da paz, continuará a ser um refúgio e força nesse tempo de aflição. Aí cita o Salmo 99, que fala justamente isso. Jeová é uma ajuda para nós, um refúgio para aqueles que são vítimas de opressão e é um refúgio para nós em tempos de aflição. Ou seja, Jeová nos consola e nos fortalece apesar de tudo isso. É uma ajuda pronta encontrada nessas horas. E Filipenses 4:9 diz que essas coisas nós temos que praticar as coisas que aprendemos e o Deus de paz estará conosco, ou seja, Jeová está conosco. Aqui tem os links, né, mas ainda está em inglês, mas daqui a pouco eles vão traduzir no site da organização. Bom, o que eu quero comentar é o seguinte, gente. Muitos perguntaram aqui, mas como que Jeová permitiu isso acontecer? Que coisa triste, os irmãos estão abalados, tristes no mundo inteiro, porque nós conhecemos nossos irmãos, são pessoas pacíficas, amorosas, pessoas de bem, pessoas que procuram ir para o local de adoração de Jeová justamente para receberem a ajuda, alimento espiritual e conforto. E de repente um incidente desse acontece. Esse cara, a informação que nós temos desse atirador é que, segundo a revista Siegel, uma revista alemã, ele era um ex-membro, né? Isso é uma informação que ainda não está no site oficial da polícia. Inclusive eu estou aqui com o site oficial da polícia, eles ainda não atualizaram nenhuma informação nova, estou vendo aqui, sobre o incidente, mas eles a cada hora, ou passando algumas horas, eles trazem novidades sobre o incidente, e eles estão trabalhando aqui, dizem eles, a todo vapor. A polícia da cidade de Hamburgo tem uma conta no Twitter e eles passam informação todo o tempo. Mas a informação que nós temos, segundo várias fontes, inclusive a revista Siegel, é que o suspeito não, né? O atirador, ele tem idade entre 30 e 40 anos e que era um ex-membro da comunidade religiosa, dizem a revista Siegel, onde você vê a imagem aqui. É triste, irmãos saindo em sacos preto para dentro de um carro aqui. Eu vi alguma imagem, inclusive tem um vídeo e mostra o atirador, né? Foi gravado, aparece o vídeo em alguns canais já. O atirador do lado de fora do Salão do Reino atirando para dentro do local de reunião do povo de Jeová. Existe um artigo de 2007 que eu queria lembrar aos irmãos, que alguns têm indagado. Jeová é aquele que nos põe a salvo. O artigo da Sentinela de setembro de 2008, 15 de setembro, tem um título, Podemos Esperar Proteção Física? Ali fala de pessoas que foram salvas por Jeová e protegidas no passado, como no caso daqueles jovens tementes a Jeová que foram protegidos nos dias de Nabucodonosor ao não adorarem a imagem de ouro, né? Mas aí aqui diz, acontece que Jeová os libertou das chamas da fornalha. Mesmo nos tempos bíblicos, porém, a libertação milagrosa era a exceção, não a regra. Podemos citar, por exemplo, vários servos de Deus que morreram às mãos de opositores. É só ler o capítulo 11 ali de Hebreus que nós vemos esse relato. Onde nós vemos ali, fala de zombarias, açoites, até prisões, apedrejados, alguns foram mortos à espada. Então, realmente, ao citar, temos uma nuvem de testemunhas, o capítulo 11, né, e 12 de Hebreus, quando começa falando dessa grande nuvem de testemunhas de Jeová, ou pessoas que adoravam o verdadeiro Deus, né? Então, muitos foram mortos, infelizmente, e isso indica que, mesmo nos tempos bíblicos, a libertação ela era não uma regra, mas era uma exceção.
Até porque Satanás, como nós lemos ali em João capítulo 14, versículo 30, ele é o que governa o mundo aqui embaixo, né? Ele governa as grandes religiões, ele domina o sistema político e o sistema comercial, esses três segmentos, né? E o povo de Jeová, eles têm proteção espiritual. Nós estamos fora desse sistema, né, dominado pelo inimigo da vida eterna. Mas, infelizmente, Jeová, ele não dá proteção física de modo geral, né? Por que ele não faz isso? Porque houve questões levantadas no tribunal celestial e quem governa o mundo aqui embaixo é Satanás. Então, nós podemos esperar proteção de que tipo? Bem, aqui fala, como aquele que põe a salvo, Jeová certamente pode livrar pessoas de situações perigosas. Mas será que podemos dizer com certeza que Jeová interveio em determinados casos? Não. Ainda assim, uma pessoa que se livrou de uma situação perigosa talvez ache que Jeová interveio no seu caso. Seria presunçoso da parte de alguém desmerecer os sentimentos dessa pessoa. Ao mesmo tempo, temos de reconhecer realisticamente que muitos cristãos fiéis morreram em resultado de perseguição como se deu na era nazista. Ainda outros morreram sob circunstâncias trágicas. Podemos nos perguntar, será que Jeová falhou em ser aquele que põe a salvo no caso de fiéis cujas vidas foram encurtadas? De forma alguma. Considere o homem, aqui falou, o homem é indefeso diante da morte, pois nenhum homem pode pôr a sua alma a salvo da mão do céu ou Hades, ou sepultura comum da humanidade. Mas que dizer de Jeová? Uma irmã que sobreviveu ao período de terror nazista se lembra do que sua mãe, testemunha de Jeová, lhe disse, como consolo pela morte de entes queridos nos campos de concentração. A irmã disse, se a morte mantivesse a humanidade para sempre em seu poder, ela seria mais forte do que Deus, não seria? Certamente a morte não é mais forte do que o Todo-Poderoso, a toda-poderosa fonte da vida. Então todos os que estão no céu ou Hades estão na memória de Jeová e ele libertará cada um deles. Enquanto isso, Jeová está diretamente envolvido na vida de seus atuais adoradores fiéis. Examinaremos agora 3 maneiras pelas quais Jeová é com certeza aquele que nos põe a salvo. Aí fala da proteção espiritual, né, que a relação à chegada com Jeová beneficia a nós. Né? O Espírito de Jeová nos orienta e nos consola, nos fortalece e temos alimento espiritual no tempo apropriado. Mas o que nós temos que ter em mente, gente, é que a proteção física não é algo de se esperar. Então nós temos que andar com sabedoria. Por exemplo, os salões do reino devem sempre ter uma medida protetiva. Alguns locais perigosos são mantidos com a porta fechada, trancada. Mesmo assim, isso não impediria alguns ataques, como o homem que estava atirando do lado de fora nas imagens que começaram a veicular pela internet. Então, a pergunta que surge é, por que isso aconteceu? Então, como eu acabei de dizer, Satanás é o governante desse mundo. Então, ele tem até certo ponto essa influência negativa presente na mente de algumas pessoas, né? E essas pessoas agem dessa forma às vezes, e foi uma situação muito triste, mas Jeová vai consolar os irmãos e nós temos que perseverar, né, apesar desse mundo mal em que vivemos. Se não fosse o mundo de Satanás, seria diferente, mas gente. Então é o mundo de Satanás. Colocamos na conta dele, de Satanás, o demônio, né? E as pessoas maldosas que acabam assimilando, porque agora, nesse momento, muitas pessoas estão pesquisando para tentar culpar os mortos, culpar as testemunhas de Jeová. Os inimigos da verdade vão tentar fazer isso. Vão tentar culpar as testemunhas de Jeová pelo incidente. É um absurdo. Esse é o mundo que a gente vive. Inversão total de valores. Inversão total. E a Bíblia tem uma mensagem para essas pessoas. Ela diz, ai daqueles que dizem que o bom é mal e que o mal é bom. Os que trocam a luz pela escuridão e a escuridão pela luz. Então, realmente, a situação é muito triste hoje, né? Nossos irmãos, que são pessoas de bem, foram vítimas de um ataque violento na região de Hamburgo, na Alemanha. Mas nós podemos ter certeza que Jeová nos consola, nos fortalece agora. Eu sei que vai ser muito difícil a parte psicológica desses irmãos ao chegarem no local de adoração e encontrarem, na verdade, o salão do reino, o local onde eles tiveram que limpar sangue de servos de Jeová. Né? Então, por isso que nós temos que ter em mente que temos que andar em sabedoria também. Cuidado, né? Não vá morar num lugar perigoso, né? Não deixe o salão do reino totalmente desprotegido. O que nós podemos fazer para a segurança o povo de Jeová faz o possível. Alguns oram, por exemplo, quando nós vamos sair para o congresso ou assembleia, e oram como confiantes de que Jeová vai proteger fisicamente. A realidade não é bem essa, né? Porque, como eu disse, a esfera aqui da Terra está sob a influência e o poder do inimigo. Então, o que nós vamos fazer é pedir aos irmãos que usem cinto de segurança, vamos procurar sempre uma empresa idônea para transportar os irmãos,
Mas não vamos esperar que Jeová miraculosamente haja em defesa física dos seus servos, né? Isso ele vai fazer no dia que ele diz que vai julgar em justiça a terra habitada, conforme Atos 17:31 nos diz, porque ele fixou um dia em que há de julgar em justiça a terra habitada. Então nesse dia o governo de Satanás será removido e nós teremos alívio, um total alívio. Nesse momento então nós temos que buscar o consolo que Jeová nos dá por meio da oração, a ajuda que ele nos dá por meio dos anciãos qualificados para pastorear o rebanho, e buscar orientações no jw.org, o site oficial da Organização de Deus, para podermos então estar sempre alimentados espiritualmente. O incidente foi triste, muitos de nós estamos abalados, alguns ficaram realmente ficaram cabisbaixos, tristes depois desse incidente, né? Mas é como a Bíblia diz, Jeová não dava proteção física nem mesmo no passado, né? Eram casos raros. Alguns acham que é uma regra, por exemplo, eles até hoje acham que sonham e que é uma direção divina aos seus sonhos, quando na verdade nem no passado os sonhos eram assim em todo caso. E nós sabemos que com a morte do último dos apóstolos, as coisas mudaram, então não existe mais esses dons assim. Jeová não vai miraculosamente intervir, né? Até porque nós estamos realmente num documento que está sendo redigido, por assim dizer, ou um litígio num tribunal celestial, onde o mundo de Satanás ele está tendo aquilo que Satanás queria, a liberdade total para fazer o que quer, para que depois fique confirmado, e já está confirmado, nós já sabemos disso, que o reino humano e os governos humanos, eles são apenas uma concessão temporária, e que a influência e o domínio de Satanás foi um desastre. Então coloquemos na conta de Satanás, é um desastre o que o mundo dele traz. E o ataque covarde contra o povo de Jeová da parte de uma pessoa que evidentemente estava com problemas, né? E nós não sabemos exatamente o que aconteceu, mas é uma coisa que é rara de acontecer, principalmente na Europa, um lugar países que têm uma relativa segurança. Mas o ponto em questão é que nem mesmo os apóstolos foram protegidos. Então pense bem nisso que eu estou falando. Por exemplo, Pedro foi executado, né? Tiago também. Lembra-se do Tiago, né? Então foi executado. O apóstolo João ficou preso durante décadas ou anos, pelo jeito, na ilha de Patmos. E por fim foi levado para a região de Éfeso, na Turquia, no que é conhecido hoje como a atual Turquia, onde foi enterrado, mas ele já estava livre lá, segundo a tradição. Isso a Bíblia não conta, mas eu leio em livros de grego antigo, em histórias do povo daquela época, né? E a tradição local também afirma que o apóstolo ficou preso muitos anos. Então Jeová tirou ele da cadeia logo em seguida? Jeová impediu ele de ser preso e sofrer na cadeia? Não, mas abençoou ele espiritualmente com visões que servem para todos nós até os dias de hoje. Então, o mesmo aconteceu com alguns outros. Por exemplo, relata-se, e isso é uma informação que eu tenho, não é da Bíblia, mas de fontes seculares, que Marcos, que era não um dos apóstolos, mas era um evangelista e escreveu o Evangelho de Marcos, ele foi para a região do norte da África, ali na região de Alexandria, onde ele escreveu o Evangelho que leva o nome dele, Marcos, e que, segundo a tradição, foi executado também. Então, muitos dos servos de Jeová foram mortos pela perseguição insana que Satanás trouxe sobre eles. Então, é possível que haja ataques contra o povo de Jeová na parte final dos anos. E Satanás, furioso, sabe que precisa acabar com o povo de Jeová, ele quer fazer isso, então ele vai procurar todos os meios possíveis. O que nós devemos fazer é andar em sabedoria, orar a Jeová para que nos dê saídas, né? Por exemplo, não vamos facilitar as situações. Salões do reino fechados, né? É uma coisa importante a fazer quando o bairro é perigoso ou quando há a possibilidade de um incidente desse ocorrer. Temos que andar em sabedoria. É como as escrituras dizem. Infelizmente, essa é a notícia que nós temos. Nós não podemos fugir de coisas que porventura ocorram. O mundo está sob o domínio do inimigo. Nós, felizmente, estamos na parte final dos anos. Cabe a cada um de nós agora fortalecer a espiritualidade, a fé em Jeová, sabendo que a pregação tem que ser feita agora da melhor maneira possível, até porque, principalmente na América do Sul, aqui no Brasil, né, as coisas vão mudar radicalmente a partir de agora. Eles estão se unindo, né, com ditaduras anti-religião. Então nós podemos pregar por um tempo ainda no Brasil, não sabemos por quanto tempo. Eu não acredito que vamos pregar ter liberdade de pregação aqui por muito tempo. E aí a coisa vai azedar para o lado dos servos de Jeová, assim como aconteceu na Rússia. A Rússia, eles tomaram todos os salões do reino, gente. Muitos foram presos, casais separados. Imagine a tristeza de um casal separado do seu grande amor. Então é muita coisa acontecendo e nós temos que ter confiança que Jeová dá força. Mas vamos usar de sabedoria. Não vamos ficar tristes de modo excessivo.
né? Porque, conforme nós vemos, vamos ver uma passagem para terminar essa consideração aqui. Aqui na Bíblia Sagrada, a passagem que eu escolhi me veio à mente agora. Eu não estava nem com a passagem preparada aqui, mas é o texto de 1 Tessalonicenses. É a primeira mesmo, carta de Paulo aos Tessalonicenses 4. Então a orientação que eu dou para os irmãos é essa aqui. Vamos ver o que diz o texto aqui. O capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículo 13. Além disso, irmãos, não queremos que vocês fiquem na ignorância quanto aos que estão dormindo na morte. Algumas versões colocadas desinformados, né? Para que não fiquem pesarosos como os demais que não têm esperança. Se temos fé em que Jesus morreu e foi levantado, então também temos fé em que Deus trará com ele aqueles que adormeceram na morte, em união com Jesus. Pois bem, então aqui falou para não ficar com pesar, excessiva tristeza, né? Nós temos que ter esperança, porque nós temos fé que Jesus morreu e foi levantado, então Deus trará de volta aqueles que adormeceram na morte. Essa é uma esperança que nós temos que ter viva em nossa mente, porque o próprio Jesus também disse, né? Dá uma olhada também em outra passagem que me veio à mente agora. É João capítulo 6, versículo 38 e 39, né? Jesus ele fala no 38, primeiro, que ele desceu do céu não para fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou, né? É o que nós lemos em João 6,38. Ele diz, pois desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então ele poderia muito bem ter feito os milagres e livrado pessoas da morte, e até mesmo ele mesmo poderia se livrar da execução. Mas ele sabia que tinha que acontecer certas coisas para provar que Satanás e o seu mundo e os seus modos, né, não funcionam. Né? Então aí no versículo 39 ele fala, Jesus diz, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia.